Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para transmitir a palavra do Senhor da nossa escola bíblica dominical neste dia. Esperamos que esta mensagem vos alcance com o novo trimestre que nós temos da nossa escola dominical, que o trimestre que estudaremos é sobre transformando as diversidades em cenários de milagres e vitória. E hoje temos um assunto maravilhoso. E como sempre, ao meu lado, minha amada esposa. A paz do Senhor a todos vocês. Nós vamos começar então, o novo trimestre, e o nosso título da lição já vai falar, muito bem, prosperando em meio às crises, Muito interessante esse tema. O texto áureo diz assim: e apareceu-lhes o Senhor e disse: não desças ao Egito e habita na terra que eu te disser. Gênesis 26 e 2. E a verdade aplicada. O estudo da vida de Isaac contribuiu na aprendizagem sobre como devemos nos comportar em tempos de crise. Hoje vamos falar em tempos de crise, prosperando nessa diversidade. A história baseada para o comentário dessa revista, desse assunto de hoje, é sobre a vida de Abraão e também a vida de Isaac. No momento de crise, nós aprendemos muito. Aprendemos muito. E o interessante é que a introdução mostra uma coisa para nós. Diz o seguinte: esta lição nos ensina que mesmo em meio à escassez de alimentos que a terra está atravessando, Isaac prosperou. Ou seja, o que vamos aprender é que Isaac, aprendendo com seu pai, põe agora a sua fé em ação, semelhante ao que foi passado a Abraão para Isaac, a sua história, a sua vida de fé, que ele assistiu tão de perto. E Isaac agora, no momento difícil, o que parece é que Isaac lembra, como seu pai superou as adversidades, as crises da época, e ele continuou firme assim como seu pai, provando-lhes a sua fé, que o Deus eterno, o Deus de seu pai, também lhes fazia prosperar em momentos difíceis. No tópico da nossa lição, no tópico 1, só tem um questionáriozinho aqui. Nós vamos fazer a leitura para os irmãos, que diz o seguinte, no 1 e o 2, diz assim, em meio à dor, a fé em meio à dor. Fala um pouquinho de Abraão, e ele diz assim, podemos dizer que são nos momentos de crise que a fé faz a diferença nas atitudes tomadas. Nós vamos falar muito aqui sobre o que devemos fazer no momento da crise. E uma das coisas para se fazer é tomar atitude. E nós vamos mostrar aqui, quando as atitudes são tomadas certas, elas são direcionadas por Deus. Mas quando as atitudes são tomadas erradas, elas te levam a um fracasso, a um momento difícil. Caminhos errados. Caminhos errados. Então ele vai falar muito sobre isso. A atitude é tomada conforme as suas escolhas. E saberá que toda atitude, que toda escolha que são tomadas, ela vem dar um fruto no dia do amanhã, E Isaac, ele vê isso acontecer na sua vida em seu momento. Nós vamos partir para o tópico 2, onde vamos ter um pouco do conhecimento de toda essa história da vida de Isaac nesse momento de crise que ele passou e como ele superou nessa crise. Bom, então a gente vê que Abraão também passou, por crise, como a gente acabou de ver aqui no primeiro tópico, e agora a crise chega para Isaac. A terra em que ele estava enfrentou uma devastadora fome. Então Isaac, ele buscou refúgio na terra em Gerar, que era a terra dos filisteus, a terra de um povo que era inimigo do povo de Israel, o povo inimigo de Deus. E Deus, então, faz prosperar em meio às crises. Cedo ou tarde, nós vemos aqui que
todos nós passaremos por momentos de abundância e também por algum tipo de crise relacionada à escassez. Eu sempre digo, né, que ninguém é tão privilegiado nessa vida que não venha passar por momentos assim de crise, de escassez, de circunstâncias difíceis, né? Há momentos que nós estamos em abundância, mas há momentos que também nós passamos por adversidades, por crise, né? Então, essa crise nós precisamos entender que esses momentos chegam também nas pessoas boas e nas pessoas ruins, nas pessoas assim de Deus e nas pessoas também que não servem ao Senhor, né? Muitas vezes a gente pensa assim, não, nossa, mas eu sirvo ao Senhor, eu faço tudo isso, esses momentos não vão chegar até mim. Então, momentos de dores, momentos de tristezas, momentos de alegria, de abundância, mas também momentos de crise. Então, o que nós vamos ver é como nós vamos lidar com tudo isso, né? Primeiro aqui, nós já vimos a obediência de Isaac, né? Isaac, então, obedeceu à voz do Senhor, indo para a terra de Gerar. Nós vemos aqui também dizendo que a promessa era que, mesmo em meio à crise, ele seria próspero como Abraão, o seu pai. A prosperidade ali, ela acompanhou ali Isaac, né? Então ela passou ali, né? Deixa eu só comentar um negócio aqui sobre essa prosperidade, que é interessante, é que ele aprende a exercer a sua fé de uma forma interessante aqui no começo. Ele fala aqui, a sua mãe, né? A Sara, ela era uma mulher estéril e não podia ter filho. Verdade. Aí ele já começa a provar, Abraão começa a provar, exercer a sua fé. E a Bíblia diz que quando Sara teve Isaac, Sara já tinha 90 anos. E Abraão tinha 100 anos. Agora, vê só que coisa, como que Deus faz? Da mesma forma, né? Rebeca... Tem momentos de crise para o Senhor, né? Não tem momentos difíceis. Primeira prova que ele percebe é o seguinte, que a sua esposa, Rebeca, não podia ter filho. E quando Deus abre a madre, Deus não dá um não, Deus logo foi 2, né? Que coisa maravilhosa, né? Verdade. Vamos lá. Então, aí a gente vê, então, que essa bênção estendeu ali na descendência, né, de Abraão, né? E aí, dando sequência, nós vemos aqui no tópico 2, que fala assim, tomando decisões em meio às crises. Que decisão, então, foi que Isaac tomou em meio a essa crise? Nossas escolhas têm um grande peso em nossa vida, no presente e no futuro. Ou seja, situações relacionadas ao futuro que vamos viver são circunstâncias da decisão do momento que nós vamos estar tomando, né? Então, assim, são situações em que você passa, que são escolhas que você mesmo faz, né? Então nós vemos que o Senhor nos ensina, mas o Senhor também, ele nos dá o livre arbítrio de fazer as escolhas. Quando você faz essas escolhas na direção de Deus, embaixo da obediência do Senhor, o Senhor vai te guiando, e mesmo que você passe por momentos de crise, adversidades, você é vitorioso, porque muitas vezes o Senhor não nos livra do problema, mas o Senhor nos livra no problema, na circunstância, e de forma que glorifica então o seu nome. Olha só o que nós vamos ver aqui mais adiante. Isso tudo porque Isaac, ele poderia ir para Egito, que era uma terra muito mais perto de onde ele morava, e era uma terra que na época estava até mais próspera, uma terra mais próspera do que Gerar, para onde ele foi. Se ele estava saindo de um lugar que ele estava em crise, foi para um outro que também estava em momentos difíceis, né? Mas o Senhor fala ali em Gênesis, né, 25, 26, que é para ele ir para a terra de Gerar. E ele foi, e nós vamos ver aqui o desenrolar dessa obediência dele, como o Senhor faz prosperar o seu povo, né, em meio à crise. O interessante é o seguinte, a gente observa que parece que Deus trabalha contra a mão de nossas visões, né? Nós sempre queremos as coisas que aconteçam num par de mágica, que as coisas que alcancem o que é melhor na nossa visão.
esse momento, se eu fosse isso, eu falei, não, e Deus quer que você prospere onde você está, da maneira que você está, né? Deus faz prosperar, não é verdade? E uma das coisas que a Simone falou, a obediência, e estar na obediência na vontade de Deus. Amém. Olha, encerrando aqui o tópico 2, a gente vê, falando aqui dessa avaliação toda desse cenário que nós estamos acompanhando aqui, por onde Isaac tem passado. Contudo, ó, mesmo em meio à crise, o Senhor abençoava Isaac em tudo. Olha aí, em tudo, não foi só assim na família dele, ou na vida espiritual, ou na vida financeira, na sua saúde. Não, o Senhor o abençoava em tudo. Afinal, quem segue as recomendações das Escrituras não só vai triunfar sobre os problemas, mas também vai evitar muitos outros. E como evita? Então nós vemos aqui no texto bíblico que ele nos mostra que a prosperidade divina outorgada a Isaac, então chamou até mesmo a atenção dos filisteus. Olha só, então quando a gente vai aprofundar nessa história, você vê que ali na terra de Gerar, Isaac cavou um poço, depois o povo lá, os filisteus, tomaram este poço dele, depois ele cavou novamente, e assim foi, depois que eles viram que a bênção do Senhor era com Isaac. Gênesis capítulo 26, versículo 12 diz assim: e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Olha só. Que coisa, no momento de crise, de fome, de seca, ele semeava e a coisa acontecia. E isso causou o quê? Nos filisteus? Inveja. Então cavou o poço? Tu tá na nossa terra, hein? Você não pode fazer isso não, vai cavar em outro lugar. Vamos cobrir, jogar entulho dentro, vamos fechar a copa, fechar o poço, fechar tudo. Você vê como é que foi interessante? Ele vai lá, tá bom, onde que você quer? Cava lá do outro lado. Cavou, deu água. Não, mas aí também é nosso também, me dá aqui. É assim que acontece. O invejoso, ele faz justamente isso. A gente percebe que assim, dá impressão mesmo, e a gente acredita nisso, que não importa aonde Isaac ia cavar esse poço. Se falasse assim, né? Olha, esse lugar é terrível, é seco demais, não dá água. E ele ia cavar ali, e ali ia fluir a água. Então aqui, como nós vemos, o Senhor o abençoava em tudo. Eu queria ler aqui, rapidinho para vocês na Bíblia, mas antes disso aqui, fala assim, ó: de modo que Abimeleque, que era o rei dos filisteus na época, ele pediu que ele até se afastasse de suas terras, por essa dura inveja. Olha só, o rei não precisava ter inveja de Isaac, mas eles reconheceram que a bênção do Senhor era grandemente sobre a vida dele. Então Isaac ia sendo impelido para cada vez mais longe de Gerar. Você tem esse que ler ou vou eu ler? Pode ler. Eu tinha marcado aqui, Gênesis 26, 28 e 29. Fala assim, ó: e eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Pelo que dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, tá? E fazemos contigo uma aliança, um concerto contigo, que nos não faça mal, como nós te não temos tocado e como te fizemos somente bem. Então nós te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então eles preferiram ver Isaac longe deles, porque não suportaram ali ver a prosperidade que era na vida dele. Mas o que me alegra é que no final eles mesmos reconheceram que as bênçãos do Senhor eram sobre a vida de Isaac, não é verdade? Então, só para finalizar aqui, vemos aqui, ó, devemos acreditar que a crise é uma porta de oportunidade para termos experiências com Deus. Então, quando a crise chegar na sua vida, momentos difíceis,
Não fique chateado com Deus, não. Não fique achando que Deus está olhando para o seu colega, para o seu vizinho e não está olhando para você. É um momento que o Senhor permitiu que você passasse por esse momento. Alguma coisa o Senhor tem a ensinar para você. Olha, nada dura para sempre ali, nada dura para a vida toda. Esse sofrimento é uma questão de momento. Assim como aconteceu na vida de Isaac, ele poderia ter ido para o Egito. O Senhor levou ele ali para que o próprio rei ali, os filisteus ali, eles reconhecessem o Deus em que Isaac servia. Amém, verdade. Ele diz aqui, é interessante, complementando o que a Simone falou, que ele diz o seguinte, ó: aparta-te de nós, versículo 16, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então reconhece esse valor, esse Deus que Isaac servia, que Abraão servia. A parte de nós vai embora, porque nós estamos perdendo. Tudo que você faz dá certo, o que a gente faz não dá. É engraçado que Isaac fazia isso, era na terra deles, ia deixar ali alguma coisa para eles, mesmo assim. A inveja não os deixava satisfeitos. Alguém diz, aquele ditado, como é? Que a inveja mata, né? Ele disse, eu não posso, mas também você não pode, mato você, né? E olha, tem acontecido muito nos dias de hoje. Nós estamos vendo um momento difícil, um momento de crise, mas três segredos na vida de Isaac nós podemos observar de momento rápido. Primeiro, ele era uma pessoa que trabalhava, ele não tinha momentos difíceis para ele, mesmo alguém tomando aquilo que ele tinha feito, mas ele não desistia, ele trabalhava. Ou seja, Deus abençoa a quem trabalha. Agora, meu irmão, se quiser ficar só na rede deitado, eu quero trabalhar para meu Senhor, mas não trabalha. E não trabalha, e não faz nada, aí você não recebe prosperidade, você não é próspero. Ser próspero não é ter muito, ser próspero é saber que você passa por aquilo sem pedir nada a ninguém. Deus sempre vai te abençoar e tudo que você fizer vai te prosperar. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estarão ouvindo esta mensagem nesses momentos de crise vão dizer, é verdade, eu tenho tido essa experiência nesses momentos difíceis. Deus não tem me deixado faltar nada, tem me aberto porta de emprego, tem abençoado o meu salário, o meu trabalho, né? Olha, a outra coisa que devemos observar de Isaac é o seguinte, é que a sua obediência a Deus fez ele prosperar, né? Obedecer a Deus. No momento de crise, sabe o que acontece com muita gente? Se afasta dos caminhos do Senhor, né? Maldizem a Deus, e não foi isso que Isaac fez, não. Isaac continuou firme nos seus propósitos. E a terceira coisa, sabe o que é? Não negar a sua fé. Meu Senhor, eu sempre fico preocupado e pensando, Deus, o que vai ser depois que acabar esta situação? Depois que acabar essa crise, que nós voltarmos nas igrejas, que voltarmos a ter os cultos. Será que teremos o culto, né, com pessoas com vontade animada de estar na igreja, de cultuar, de agradecer ao Senhor? A sua fé avivada. Será que vai ter isso? Né? Ou será que vamos orar por aqueles que por esses momentos enfraqueceram e se desviaram do caminho do Senhor? Ou se vão estar acostumados com esse momento de distância, né? Tão distanciamento assim, acaba distanciando até mesmo de Deus, que você pode estar conectado com Ele em todos os lugares, em todo, né? Ao mesmo tempo, mas não está. Vamos lá. A prosperidade em tempo de crise se dependerá de sua atitude. Olha só, você quer ficar parado ou quer tomar atitudes? Ou quer levantar para agir, para conseguir os seus objetivos em Cristo Jesus, né? Então, ele fala sobre isso. Aí ele diz o seguinte, ó, diante destas evidências, podemos observar que mesmo tendo bens, Isaac não parou de trabalhar, né? Olha só, ele poderia então ter ficado parado, ele tinha bois, gados, né? Tinha empregado, poderia ficar parado? Não, ele mesmo em momentos assim, não parou de trabalhar.
Tem gente que quer parar de trabalhar e quer ficar só recebendo os benefícios, só sem fazer mais nada. Não é assim. Deus abençoa aquele que semeia. Você vê que Isaac semeava e só no ano Deus fez ele prosperar 100 vezes mais, né? De uma maneira ou outra, semeando, né? Eu tenho visto que para alguns setores no mercado tem sido, esses dias tem sido tempos de bênção, e para outros tem sido difíceis, né? Tem momentos difíceis, mas para outros tem se aberto outras portas. O importante é você usar. Nós estávamos vendo até esses dias, né, uma reportagem que eu achei muito inteligente, muito interessante, de uma pessoa um senhor numa determinada cidade, no interiorzinho, recebeu benefício de R$600, e o que ele fez? Ele comprou... Ele investiu. Comprou ali uns pintinhos, né? Ele tinha uma vontade no coração dele de ter uma granja, e ele pensou, com isso daqui, aí eu vou multiplicar com essa cria aqui que vai dar, e depois com a outra, e a intenção dele. Eu imagino hoje, eu queria até ver quanto tamanho estão esses frangos, né? Mas é isso, porque os pintinhos de granja, 3 meses já vão estar bem grandinhos, já vão estar, 3, 4 meses ele já começa a bater. Ele usou essas circunstâncias, né, para poder prosperar. Porque tinha uma coisa também interessante. Se ele não conseguir vender, mas pelo menos tinha galinha para comer, né? Olha que coisa interessante. Sobre investir, então, justamente. Mas sabe o que acontece? Muitas pessoas, sabe o que fazem? Elas vão e compram já tudo. Compra peixe, compra carne, compra tudo. Tem pessoas que assim, e põe dentro dos armários. Aí no domingo, né? O que ele faz? Ele faz o peixe, ele faz a carne, ele faz o frango, tudo de uma vez só. Aí chega na segunda-feira, não quero comer esse arroz não, de ontem, não quero comer esse frango não, vamos jogar fora. É assim, compra tudo e come tudo de uma vez. Não é desse jeito. A pessoa que é próspera, ela sabe o que comer. Não é ser miserável, é que ela sabe que amanhã tem outro dia. Então ela sabe o que ela tem que comer hoje e tem que comer amanhã. Não jogue comida fora. Não estrague comida. Tem pessoa que é desse jeito, né? Sobra alguma coisa, não quero comer hoje. Que dá para comer, sabe aproveitar. Deus abençoa, né? A comida é algo abençoado por Deus, que Deus lhe permite que você chegue na sua mesa. Deus, né? Prospera quem cuida, né? Quem cuida. Então, assim, até mesmo Deus não ia ficar satisfeito de dar para alguém que ia saber que não ia cuidar, não ia zelar. Tem uma coisa que nós fazemos, né? Eu faço, minha família faz. Todas as vezes que a gente vai ao mercado, que compramos a compra do mês, nós chegamos em casa e nós ali estendemos as mãos e abençoamos aquela compra. Que possa, se Jesus, chegarmos ao mês. E eu vou confessar para os irmãos, tem vezes que dá mais de 2 meses, né? Nas nossas compras, né? E assim, é o mesmo valor do meu jeito, a gente se programa para aquilo que falta, complementando, e Deus faz prosperar e abençoar. Né? Outra coisa que ele diz aqui, Isaac nos ensina que a hora da crise não devemos cruzar os braços. Deus promete abrir a janela dos céus, todavia devemos fazer a nossa parte. Então, ele faz justamente isso, né? Deixa eu só fazer um comentário aqui, a gente já está encerrando, tá? Fala assim, as promessas de Deus são uma fonte de bênção inesgotável. Quando Deus está conosco, as bênçãos dele nos acompanham, não importando aonde estejamos. Na vida de Isaac, a bênção do Senhor era sobre ele, não no lugar em que ele estava, na circunstância em que ele estava. Então, muitas vezes o lugar em que você está é abençoado, é próspero, não é por nada, não, é porque Deus tem uma bênção sobre a sua vida, e onde você está é abundante. Eu não sei se já aconteceu com você, acontece muito com a gente, às vezes nós entramos em algum lugar que está ali parado, assim, daqui a pouco está ali tão cheio, né? Nós sempre vamos a um lugar que é uma ótica, ali na Lapa, né? E até mesmo o pessoal dali tem observado isso, né? E eles falam, nossa, quando vocês chegam aqui, já começam fica realmente lotado. Porque quando
você é abençoado aonde você está. A bênção do Senhor acompanha. Então vale a pena nós confiarmos no Senhor, obedecermos e fazermos a escolha certa, que é estar do lado, né, da obediência do Senhor. Aí ele diz assim, ó, não importa o lugar em que estejamos, se tivermos a presença do Senhor, prosperaremos em meio às crises. Olha só, então o que faz você ser próspero é porque o Senhor é sobre você, é sobre a tua vida. Por isso que a Bíblia diz que tudo que você pôr as plantas dos teus pés, abençoado será. Quando tu tens lugares que você entrar, as tuas mãos que estenderem, serão abençoadas. E eu quero finalizar fazendo a conclusão, dizendo a seguinte, ó, a nossa prosperidade não depende somente de Deus, mas também de nós mesmos. Quer ser próspero, obedeça ao Senhor. Quer ser próximo, trabalhe. Quer ser próspero, leve o Senhor em toda a sua vida, em qualquer lugar que você estiver. Quer ser próspero, não negue a sua fé. Deus vai te abençoar, aonde quer que você for. Deus te abençoe. Deus te abençoe hoje e sempre. Nós queremos fazer uma oração para que o Senhor abençoe o seu lar, a sua família, a sua casa. Que esta palavra possa ser frutos de bênção na sua vida. Vamos orar? Você ora? Vamos orar hoje? Bora. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento, que essa palavra, Senhor, penetre nos corações e que haja, Senhor, obediência, que possa, Senhor, o teu povo saber fazer Senhor. Boas escolhas. Abençoe, e que o Senhor seja com ele em todos esses momentos, Senhor, e que nesse momento de crise, Senhor, que eles possam prosperar no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe hoje e sempre. Até a próxima.